Olá, estamos aqui com mais um Leia a Bula, trazendo informações de saúde para você que nos acompanha aí nas mídias do Portal do Holanda. Hoje eu, Luana Santana, farmacêutica, estou aqui para falar sobre um tema extremamente importante, outubro. Você já ouviu falar muito do Outubro Rosa, não foi? Mas o mês de outubro também é um mês de conscientização sobre uma doença chamada psoríase. E hoje nós estamos com uma convidada ilustre aqui, a doutora Mônica Santos, que vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Mas antes da gente começar, não poderia deixar de agradecer a nossa equipe técnica maravilhosa, né? A Karine, a Suelen, o Liminha, o Paulo. Doutora Ednilza, que hoje não está aqui conosco, mas tenho certeza que está nos acompanhando aí, né? E que em breve vai estar aqui também com outro convidado. E antes da gente começar, né? Quero apresentar a doutora Mônica. A doutora Mônica tem mestrado e doutorado em medicina tropical, é assessora de pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia, professora da disciplina de dermatologia da Universidade do Estado do Amazonas. Então a gente não poderia deixar de trazer a pessoa mais indicada, expert no assunto, para falar sobre essa doença. Doutora Mônica, muito obrigada por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Luana, agradeço ao Portal do Holanda pela oportunidade de falar sobre a psoríase, né? Esse é o mês, outubro é o mês de conscientização. A Sociedade Brasileira de Dermatologia dedica esse mês em todas as capitais para falar sobre esse assunto e conscientizar a população. E a gente não poderia deixar de trazer esse assunto, até porque a psoríase é uma doença que já acomete muito brasileiro, né? Mas que a gente precisa ainda conhecer um pouquinho mais sobre ela, né? Quais as principais causas, né, que desencadeiam essa doença, sinais, sintomas, se existe tratamento, né? E aí eu queria primeiro perguntar da senhora, doutora, assim, se é uma doença muito comum. E mais ou menos como que está a distribuição dela aqui no nosso estado do Amazonas? Primeiramente, a psoríase ela é uma doença de base genética, então o paciente portador de psoríase ele tem uma predisposição genética para ter, em um dado momento da vida ela se manifesta. É uma doença extremamente prevalente, é uma prevalência mundial em torno de 1 a 3% da população mundial tem psoríase, então é uma doença com muitas pessoas sendo afetadas. No Amazonas, os estudos mostram que uma prevalência de 0,9 a 1%. Então, calculando por Manaus, uma cidade de 2 milhões e pouco de habitantes, temos muitos pacientes com psoríase. É uma doença que, quando a gente faz, a Sociedade Brasileira faz sempre o censo dermatológico, que é o censo das dermatoses mais atendidas nos consultórios privados e na rede pública de dermatologia. E a psoríase sempre é uma das doenças mais prevalentes. Olha, que interessante. E é uma doença que precisa fazer algum tipo de notificação para o Ministério da Saúde? Não, ela não é uma doença de notificação compulsória, ela não tem nenhum tipo de compulsória ela não é contagiosa, mas a gente sempre notifica os serviços estatísticos, sejam dos serviços privados, serviços públicos, para você ter uma demanda, porque a partir daí é que se faz as políticas de ações públicas, inclusive de pleitear medicamentos, né? Quando o governo libera medicamentos, a compra é através dessas estatísticas, né? De quantas pessoas são acometidas. Isso é muito importante para que toda a parte do planejamento da vigilância epidemiológica no Brasil possa estar envolvida com essas questões, não só de aquisição, né? Dos insumos, dos medicamentos, do tratamento, né? Isso. E até mesmo a abertura, né? De novos estabelecimentos de saúde para o atendimento dessa população. Né? E é muito comum, né? A gente saber quantas pessoas são acometidas é importante para tudo. Financiamento de projetos de pesquisas que buscam novos medicamentos, financiamentos de compra de medicamento, então tudo isso precisa. Então a gente faz, apesar de não ser uma doença de notificação compulsória. Ai, que legal. E doutora, assim, a senhora falou que ela é uma doença mais genética, isso, né? Vamos dizer assim, que é uma herança genética que o paciente acaba, né, adquirindo por parte da família. É questão genética como um todo. Mas o que geralmente desencadeia, né? Quais os principais sinais, sintomas? Ela é uma doença que existe, eu vou pontuar genética e hereditária. Então, ela é uma doença de base genética. Eu posso herdar essa alteração genética, mas aquele novo ser pode ter aquela alteração genética na hora da formação daquele novo ser, que é uma grande parte dos pacientes com psoríase estão nesse quadro. Então, eles não têm, às vezes, herança familiar, mas naquele momento da formação daquele novo ser houve uma alteração genética. Então, a gente diz que é uma doença de base genética, não necessariamente hereditária. Posso ter hereditariedade ou não.
A partir desse momento, o paciente tem a predisposição genética e ele pode ter essa predisposição e nunca desenvolver psoríase na vida. Nossa. Ou em determinados momentos, em especial as situações de estresse. E a gente denomina estresse na medicina como tudo aquilo que tira a homeostase do organismo. Não necessariamente o estresse emocional. Pode ser um estresse emocional ou físico. Então, por exemplo, estresses importantes. Perda de um familiar, morte, separação, endividamento, traumas muito grandes. Esse a gente fala que são os estresses emocionais mais comuns desencadeando. Eu tenho também estresse físico, então paciente submetido a uma grande cirurgia, uma cirurgia cardíaca, paciente ficaram por um longo tempo internado, coisas que mexeram com aquele, a gente chama isso de um fator desencadeante. Uma vez desencadeada a doença, ele passa a ter psoríase, porque a doença não tem cura, mas tem tratamento. Aí é importante procurar um atendimento logo que descoberto, né, os sinais e sintomas, para que já inicie o tratamento quanto antes, não é isso, doutora? A psoríase, ela começa normalmente mais localizada, então ela tem locais específicos, né, são lesões vermelhas que descamam, são placas descamativas que a gente fala, as avermelhadas. E o local mais tradicional são as superfícies de proeminências ósseas, que a gente fala cotovelo, joelho, aqui em cima da mão, em cima dos pés. Se não tratada, ela pode evoluir para qualquer parte do corpo, couro cabeludo e unhas. Então a gente fala sempre, teve uma lesão de pele que não desapareceu em poucos dias, procure o dermatologista. No caso da rede pública, procure o clínico normalmente vai referenciar para os serviços de dermato, né, utilizando aquele serviço de referência e contra-referência do SUS. E no caso dos serviços privados, procurar atendimento com o dermatologista, que vai ser o médico adequado para o tratamento. Ai, que bom. Eu não sei se o Paulo colocou aí, mas a gente tem algumas imagens, né, já está passando, né, Paulo? Umas imagens importantes, falando, demonstrando um pouco sobre essas lesões que a doutora Mônica mencionou, né, das regiões mais comuns e quando a lesão já está cometendo, inclusive, o corpo todo, né, daquele paciente. Desse tempo das lesões, as lesões são classificadas em leve, moderada e grave. Então, a psoríase leve, o paciente tem poucas lesões, normalmente é no joelho, cotovelo, isso não interfere com a vida dele e normalmente vai deixando aí, né, sem procurar atendimento. Com o passar do tempo, essas lesões vão aumentando. Então, psoríase moderada e grave. A psoríase grave, ela interfere na vida, na qualidade de vida, no andamento. Então, precisa realmente de tratamento. E muitos pacientes só chegam com a gente quando já estão graves. E aí é melhor se vier mais cedo. E a doutora Mônica também atende numa unidade de referência, que é a Fundação Alfredo da Mata, né? A Fundação Alfredo da Mata é referência para essas questões voltadas a doenças dermatológicas. Isso. E normalmente tem os mutirões, né, doutora? A Fundação Alfredo da Mata é um serviço dentro da rede do SUS que a gente chama terciário, né? Então, atendimento primário, secundário e terciário. A Fundação Alfredo da Mata é um serviço terciário. Lá nós temos um ambulatório de psoríase, é um ambulatório específico para doentes de psoríase que eu atendo nesse ambulatório. E a gente, além do atendimento regular, a gente atende pacientes referenciados da rede secundária, primária, pacientes que procuram o nosso atendimento direto, e a gente ainda realiza periodicamente mutirões em buscas, faz mutirão para hanseníase, para câncer de pele, mas que nesses mutirões a gente acaba diagnosticando diversas outras dermatoses. Até porque também, principalmente, aqueles pacientes que já estão há algum tempo com algum tipo de lesão, não procuram atendimento e aí aproveitam essas oportunidades, né? Isso, e dependendo da dermatose, esses pacientes já são incorporados ao nosso atendimento, né? Ai, que maravilha. E, doutora, em relação à questão do tratamento em si, como que hoje funciona? A senhora falou que é uma doença que não tem cura, mas ela estabiliza, o paciente vai fazer o tratamento para o resto da vida, como que funciona? Então, a doença não tem cura, né? Não tem um remédio que faça o paciente deixar de ter psoríase, mas ela tem um ótimo controle. Então, o paciente ele tem psoríase, mas normalmente bem controlado, ele não tem lesões visíveis, ele fica em acompanhamento. Então, tudo começa, o paciente foi diagnosticado com psoríase, ele passa a fazer parte daquele ambulatório, seja privado ou público, ele precisa entender que é uma doença crônica, igual diabetes, igual pressão arterial, que você precisa tratar sempre. Nos períodos melhores, menos tratamento, nos períodos mais graves, mais tratamento. Então, a gente normalmente faz assim, psoríase leve, tratamento tópico.
orienta sobre as coisas que podem piorar a psoríase e faz um tratamento tópico. Os pacientes que têm psoríase moderada grave, eles requerem tratamento sistêmico, que a gente fala ou oral, através de uso de comprimidos, ou até através de injeções, que são consideradas medicamentos de alto custo. E isso a gente vai, ao longo da vida, isso vai mudando. Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso e cada paciente é um caso, porque num momento da vida ele pode precisar só de tópico, e em outro momento ele pode ter alguma intercorrência. A nossa vida não é uma linha reta, né? Nesse momento a gente pode, de repente teve a perda de um familiar, teve algum problema, psoríase pior, e a gente muda o tratamento também. Então é por isso que a gente reforça o acompanhamento constante. Pacientes mais graves vão todo mês, vão a cada 15 dias. Os que estão melhores, retornos a cada 3 meses, a cada 6 meses, mas sempre com um acompanhamento periódico. E, doutora, como que se dá a questão do diagnóstico em si? Ele é mais clínico, visual, ou entra também algum outro tipo de exame para diagnosticar a doença? O diagnóstico da psoríase, ele é essencialmente clínico. Então, é a morfologia das lesões, a gente examina a característica de lesão, localização, sintomatologia dos doentes. Essas lesões de psoríase coça, um prurido ali, uma coceira de leve a moderada. Então, a morfologia, a característica da lesão, fecha o diagnóstico. Alguns casos específicos em que a lesão não está tão típica, a gente pode fazer a biópsia, que é a retirada de um pequeno fragmento de pele, e mandar para o exame histológico. Não, essa é a exceção. O diagnóstico é clínico mesmo, feito pelo dermatologista. E, doutora, assim, ao longo dos anos que a senhora já vem trabalhando com esse tipo de paciente, a senhora já presenciou em algum momento um caso que foi muito difícil de tratamento? Como que foi essa experiência? Ao longo desses anos, eu tenho 25 anos, né, e eu me dedico uma boa parte ao ensino, pesquisa e assistência de psoríase. Tivemos alguns pacientes desafiadores, e esses quadros mais graves de psoríase, ele tem 2 características que a gente sempre orienta. Tratamentos que a gente fala intempestivos, o uso de tratamentos inadequados que, além de não melhorar, pioram a psoríase. E aí ele pode dar o que a gente chama de uma psoríase generalizada, em que mais de 90% da superfície corporal está comprometida. E isso é muito grave, porque a nossa pele íntegra, ela tem várias funções. Então, ela tem a função de barreira, de evitar a entrada de agentes bacterianos, vírus. Através da pele eu controlo a minha temperatura corporal. Então, quando eu tenho uma psoríase muito generalizada, esse paciente ele começa a ter outros problemas. Então, a gente sempre pede para o paciente com psoríase ele seguir as recomendações do médico. Toda vez que ele for num outro médico por outro motivo, avisar: eu tenho psoríase, eu faço esse tratamento, para que não seja feito nenhum tipo de tratamento intempestivo que possa piorar. Então, a maior parte dos casos graves são por alguma intercorrência nesse quadro. Entendi, doutora. E, assim, quais as principais recomendações que um paciente em tratamento ou no momento de controle, quais as principais recomendações que a senhora costuma dar, né, para esses pacientes, para que eles possam manter esse controle da doença? Acho que a primeira recomendação é saber que a gente sempre fala assim, as coisas boas, os prós e os contras, né? A doença não tem cura, mas ela tem tratamento, ela tem controle. A gente procura fazer campanhas para orientar parentes, locais de trabalho, pacientes, por exemplo, academia, as lesões às vezes são visíveis e esses pacientes precisam fazer exercício físico. Então, essa parte de orientação geral, né? O tratamento, explicar que vai ser um tratamento por muitos anos, mas que é um tratamento com a adesão, ele vai diminuindo, vai deixando cada vez menos remédios. Pedir para voltar sempre que ocorrer qualquer intercorrência, e se procurar um clínico, um pronto-socorro, avisar que tem psoríase. Existem alguns remédios que não podem ser usados na psoríase, isso é muito importante. Adesão. Uma outra coisa que serve para todas as doenças, serve para nós, é a manutenção da qualidade de vida como um todo, né? Isso serve para pessoa saudável, para pessoa com qualquer doença. Alimentação, exercício físico. Os pacientes com psoríase, eles têm geneticamente mais predispostos a terem outras doenças que a gente chama metabólicas, que é diabetes, hipertensão, obesidade. Então, a gente tenta manter aquele paciente bem como um todo. Pacientes que sofram estresses muito grande, acompanhamento com psicólogo. Por exemplo, na Fundação Alfredo da Mata, a gente tem um psicólogo que acompanha os pacientes com psoríase. No meu consultório, eu indico um psicólogo acostumado com pacientes com psoríase, porque a saúde mental é importante. Então, manutenção não é só o tratamento dermatológico, eles precisam de acompanhamento nutricional para manutenção do peso. Então, como um todo. O corpo humano, eu sempre falo, ele é uma máquina, né? Para funcionar, ele precisa estar tudo bem, né? Saúde mental e saúde física junto.
junto. A saúde física da parte da dermatologia, o dermatologista é o médico adequado, a gente dispõe de muito tratamento e o resto é orientação para ele manter uma vida saudável como um todo. E uma vida saudável e funcional, né? Porque para ele não ficar afastado das suas atividades diárias, o trabalho, etc, né? E além disso, aqueles cuidados, né, normais, cuidado com a pele, né? É importante para que esse paciente mantenha... Isso é para todos, né? A hidratação da pele, a proteção solar, a ingestão de líquido, então isso serve para todas as pessoas. Então, a consulta do paciente com psoríase, ela engloba tudo, não é só aquela do medicamento específico. Não é um cuidado específico, é um cuidado mais amplo, que demora um pouco mais porque eu preciso não só tratar lesões, mas manter aquele paciente bem, e serve para outras dermatoses também, serve para tudo, né? E é importante informar, né? É importante a gente trazer esse assunto para você que está nos acompanhando aí no Leia a Bula, principalmente porque, assim, nosso estado também já é um estado que, teoricamente, a gente precisa ter cuidados maiores com a pele, né? A questão da proteção solar é importante, a gente tem uma incidência solar muito forte, a gente vem passando agora por um calor extremo, né? Essa seca, né? E isso, de certa forma, querendo ou não, acaba, né, influenciando também, né? Então, é uma doença que a gente precisa estar de olho. Sempre que você detectar qualquer lesão de pele que persiste durante um bom tempo, você verifica que aquela lesão, ela tá ali, ela não curou, continua persistente, procurar uma orientação médica, né, uma avaliação, para verificar se de repente pode ser uma psoríase ou não. E aí eu vou aproveitar para perguntar da Suelen aqui, se a gente tem alguma pergunta no ar. Suelen? No caso da pessoa que é psoríase, ela pode usar piscina, nadar no rio normalmente? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Muito, muito boa pergunta, né? As pessoas que estão nos mandando aqui já no ar, tá? Quero aproveitar e agradecer pela participação, né? Um dos nossos ouvintes, né, perguntou se é possível, né, a pessoa que tem psoríase poder utilizar piscinas, etc. E se o cloro pode interferir ou não também, né, na doença. A atividade física na água, de piscina, ela é inclusive recomendada, porque uma coisa que eu ainda não tinha mencionado é que o paciente com psoríase, ele pode ter comprometimento das articulações, das juntas, com um quadro que a gente chama de artrite psoriásica. Então é muito importante a atividade física, e em quadros de atividade de dor nas juntas, a atividade na água ela é de baixo impacto, então a gente sempre recomenda. Os pacientes que estão com muitas lesões, essas lesões elas podem ter pequenas fissuras, pequenas rachaduras, que o cloro pode irritar. Então é um período, enquanto ele está tratando, que a gente pede para evitar nos quadros mais graves. No geral, não há, no paciente intercrise ou no paciente em tratamento, ele pode fazer as atividades dele com a proteção solar, ajuste de horários, normal. A psoríase não é contagiosa e às vezes os pacientes que precisam fazer o exercício físico, eles têm dificuldades. Laudos para piscina, porque a gente é obrigado a dar, né? Então a gente escreve que não é uma doença infecto-contagiosa, e para as academias também. Isso é importante, até porque, assim, a pessoa acaba ficando com aquele estigma, né? Aquele medo, aquele receio, né? De praticar as atividades físicas com medo de ser impedido, mas há a possibilidade de realizá-lo. E temos mais alguma, Suelen? No caso da pessoa fazer o tratamento, mas só que a psoríase some ali daquela região, mas surge em outro lugar do corpo. Isso é normal? Ela tem que partir para outro tratamento? A pergunta que chegou aqui pra gente, né, se as lesões, né, quando em tratamento, numa determinada parte do corpo, né, foi tratada, ela some, e se ela pode aparecer de repente numa outra parte do corpo. É isso, né, Suelen? Né? E quais os tipos de tratamento? Na verdade, ela pode aparecer porque eu não mudei a parte genética, né? O paciente ele está sujeito aos estresses da vida e à predisposição genética. A gente faz ajustes de tratamento. Então, se ele está bem, sem lesão nenhuma, ele entra numa manutenção, hidratação, ajustes de dose de remédio. Surgiu em outro lugar, a gente pode mudar a medicação, ajustar a dose, diminuir o intervalo de tempo. Então, a gente trata aquela crise. Passou aquela crise, ele entra de novo na manutenção. Então, é um período de melhora e de piora, e isso acontece. Quando a gente orienta muito os fatores que piorem, o paciente tem essa adesão, eles têm menos crise. Não é 100%, porque o ser humano a gente não consegue controlar tudo, né? A vida ela tem os percalços, mas a gente consegue manter muito tempo sem crises. Nas crises, surgimento em outro lugar, a gente pode mudar remédio, acrescentar, ajustar a dose, e aí é dependendo de cada caso. Então, as lesões elas podem mesmo, né, acometer qualquer parte do corpo, né, e surgirem em áreas diferentes, né, dependendo da crise.
né? Então, por isso é importante você fazer o acompanhamento, né? Periódico. Constante, periódico. Então, a gente já encerra aqui a parte das perguntas, mas antes da gente terminar, né? A doutora Mônica também atua com outros eventos voltados também para psoríase. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre os eventos que estão sendo, né, planejados aí nessa área para divulgação dessa doença. Muito obrigada pela oportunidade. Na verdade, o mês de outubro a gente trabalha em várias frentes, né? Então tem a frente do paciente, dos familiares, que a gente faz, inclusive aqui no Amazonas tem a Associação dos Pacientes com Psoríase, então a gente faz atividades voltadas para esses pacientes, mas a gente faz também atividade voltada para a educação médica, treinamento de profissionais não dermatologistas, treinamento também dos nossos dermatologistas. Então, a atividade de educação médica continuada é muito importante, né? Para mostrar os novos medicamentos, as novas terapias. Então, no dia 18 de outubro agora, aproveitando que é o dia do médico. Aproveitem, parabéns antecipados. A gente está fazendo um simpósio de psoríase, vai ser no auditório do CRM, né? E é uma atividade voltada para médicos dermatologistas, nós estamos trazendo os palestrantes de fora, atualização terapêutica, novos medicamentos, então isso é importante, né? A educação médica, ela não é só para o paciente, ela é também para o médico, para os profissionais que trabalham. Porque precisa atualizar, Precisa sempre, né? E no dia 29 de outubro, que é o Dia Mundial e Nacional da Psoríase, a Sociedade Brasileira de Dermatologia Nacional e as suas regionais, a Amazonas cada capital tem a sua regional, nós fazemos um evento de educação na página do Instagram da sociedade e nesse dia vai ser lançado um novo consenso brasileiro de tratamento da psoríase. Olha. São 75 profissionais, eu represento o estado do Amazonas e esse consenso é para todos os médicos, né? Então ele é de circulação livre, é um PDF que depois a sociedade baixa, então são as atividades que a gente faz não só para o paciente, acompanhante, mas também para os médicos. E isso é super importante, até porque para a gente poder ter uma maior, né, capacidade de identificação, de diagnóstico, né, e poder ofertar os melhores tratamentos possíveis, né? Tratamentos que inclusive o SUS oferta, né, com facilidade. Eu falei do tratamento, tanto tópico, oral, injetável, né? Em todas as instâncias, o Sistema Único de Saúde fornece, inclusive as medicações de alto custo para a psoríase, então os serviços de referência em dermatologia terciários têm isso. E no privado a gente tem hoje o rol da ANS, né, que são as medicações que a Agência Nacional de Saúde libera para que os planos de saúde forneçam, né, as operadoras de saúde. E os tratamentos da psoríase mais modernos de alto custo estão no rol da ANS e as operadoras de saúde. Então, assim, a gente fala que o tratamento existe, basta a pessoa procurar, porque tem tanto no serviço público quanto no privado uma disponibilidade muito grande de tratamento. Olha, isso é super importante, viu, gente? E antes da gente finalizar, quero agradecer novamente, né, a sua participação, doutora. Já está convidada a participar em outros quadros, para a gente falar sobre outros assuntos também. Mas antes de finalizar, gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre a sua atividade. Pode falar um pouquinho sobre o seu Instagram, que eu acho que já está aí na tela, né, Paulo? Já está na tela. Divulguem o Instagram da doutora Mônica. Eu agradeço imensamente o convite. Assim, esse mês eu me dedico, então deixo um pouco das minhas atividades para ir em programas, coisas, conscientização da psoríase, né? As pessoas precisam saber que ela existe, que ela tem tratamento. E a gente faz esse trabalho, é um trabalho de formiguinha, começou pequeno lá atrás, mas hoje a gente consegue alcançar um grande número. Então, o Portal da Holanda, com todo esse seu alcance, agradeço muito. Eu estou à disposição, podem me procurar, e a Fundação Alfredo da Mata também é uma referência nacional e internacional no atendimento das dermatoses. Muito obrigada. E não deixem de acompanhar nosso quadro Leia a Bula toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo, tá? Pelo Facebook. E acompanhe as nossas mídias também, né? Aí pelos grupos do WhatsApp também, né? Instagram, pelo site. E aqueles que não puderam assistir hoje ao vivo, acompanhem no nosso site essa entrevista maravilhosa com a doutora Mônica. Quero novamente agradecer toda a equipe, né? Um abraço para a doutora Ednilza. Acompanhem a gente e sigam a nossa página. A página da doutora Ednilza é @ednilzaguedesfarma e a minha @LuanaKelly Lima Santana. E mais uma vez, muito obrigada e até a próxima, gente. Muito obrigada.